Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e nesta aula vamos trabalhar mais um tema que vai ser agora cartografia, tá? Lembrando que essas aulas têm o objetivo de traçar caminhos para a sua aprovação do concurso dos Correios 2024. Então trago para vocês uma questão de cartografia e nela vamos relembrar alguns conceitos, tá? Sobre cartografia e a pedido também de um aluno, tá? E valeu aí, agradeço já pela indicação, tá? E tem muitos alunos aí solicitando aulas e nesta aula vai ser trabalhado o tema cartografia. Veja que durante essa semana eu vou postar várias aulas, né, referente a essa temática, até porque não é um assunto que dá para se trabalhar em uma única aula, até porque é um assunto, né, um pouco extenso, então a gente precisa de alguns cortes, né, alguns intervalos para poder trabalhar cada tema no seu devido tempo. Então vamos lá, cartografia. Então antes de resolver essa questão, precisamos relembrar alguns conceitos, tá? Mas vamos só ler a questão. Ela diz o seguinte: os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a representação. Esta proporção ela é indicada pela escala. Então está aí o conceito posto pelo IBGE 2018. Então ele vai pedir que você assinale a alternativa incorreta, ou seja, todas as afirmações aí estão corretas, exceto uma. Lembrando que normalmente, quando se pede a incorreta, dificilmente a resposta vai ser a letra A, tá? Então, na dúvida, se não sabe do assunto de jeito nenhum, chuta qualquer questão menos a alternativa A. Não estou dizendo que não possa ser que a alternativa seja A, mas geralmente nunca é a letra A. Então vamos lá. Então na letra A tem o seguinte: nos mapas as escalas podem ser representadas em forma numérica ou gráfica. Atualmente, com o uso do sistema de posicionamento global, o GPS, a representação da escala deixou de ser um elemento obrigatório nos mapas. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica. A escala numérica, ou gráfica, representa a relação entre a medida de uma proporção territorial representada no papel e sua medida real na superfície terrestre. E a letra E, a escala gráfica é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Tá? Então vamos lá para alguns conceitos. Primeiro, o que de fato é uma escala? Tá? Então, a escala é uma relação matemática, como está aí no slide, entre as dimensões reais do fato a ser cartografado ou mapeado e as medidas da representação a ser criada. Na verdade, é uma relação matemática, né, de proporcionalidade. Ou seja, quantas vezes queremos reduzir uma determinada área. Então, trago para vocês aí um mapa do Brasil, posto pelo IBGE, em que está aqui as 5 regiões do Brasil, e do lado aqui uma célula. Aí você para e questiona, meu Deus, o que tem a ver o mapa do Brasil com essa célula? Então pensa aí, dá um pause aí, tenta processar, imaginar qual é a relação que elas têm. Tá? Porque são duas áreas do conhecimento aí, né, um pouco distintas, né? A célula e o mapa do Brasil. Mas, querendo ou não, elas têm uma coisa em comum, tá? E está associado a uma questão numérica, tá? E se você pensou em escala, é exatamente isso, tá? Veja, tanto nessa célula quanto no mapa do Brasil, uma escala ela é utilizada, tá? Só que no caso dessa célula aqui, tá? O biólogo, a galera que vai trabalhar com seres menores, né, que não é possível enxergar a olho nu, o que é que eles fazem? Eles ampliam, tá? Nesse caso, a escala ela vai ter uma mudança. Ou seja, para que um biólogo, por exemplo, possa trabalhar com a célula, entender o comportamento dela, cada componente dela, que é um ribossomo, uma mitocôndria, ou seja lá o que for, ele precisa sim entender o funcionamento dela por meio de uma ampliação, porque como é que ele vai saber o que é que tem ali dentro de uma célula se ele não amplia, tá? Então essa é a ligação que ela tem com esse mapa do Brasil. Enquanto aqui, ó, se amplia, aqui vai reduzir, tá? Reduzir. Como assim, professor? Veja, no mapa do Brasil, imagina o Brasil em sua totalidade. Você consegue ter uma noção da área total do Brasil por meio do olho humano? Não.
né? Então, até porque o Brasil é de uma natureza continental, é tanto que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. Então, não tem como se visualizar o Brasil, ou melhor, não tem nem como visualizar o município que residimos, por causa do nosso tamanho se comparado ao espaço da cidade. Então, para que a gente possa ter essa noção de tamanho do que é o território brasileiro, o que é que se faz? Se reduz, tá? Se faz o mapeamento do território brasileiro e reduz ele para que possa ter a noção, né, de tamanho, de como é o formato dele. Então aqui, ó, no mapa do Brasil, vai ocorrer uma redução do espaço. Já na célula, para poder enxergá-la, vê-la, vai ser necessário fazer uma ampliação, tá? Para poder visualizar. Então, isso aqui trocando em miúdos, o que eu acabei de falar para vocês, a escala, tá? Então, a escala é isso. É quantas vezes você vai ampliar ou reduzir uma área, né? Para que você possa trabalhar o seu objeto de estudo. No caso da geografia, a ideia é sempre trabalhar com redução, sempre, tá? Porque se eu estou trabalhando com espaço físico, né, da natureza, então para poder trabalhar melhor ele, para cartografá-lo, eu necessito reduzi-lo, tá? Então aqui tem um mapa, para você ter uma ideia, né, mostrando o município de Petrolina. Tá? Então, no município de Petrolina, ele vai estar. Isso aqui está sendo apresentado um mapa de localização, em que ele vai dizer aí, ó, que para cada centímetros, né? Por exemplo, aqui, ó, só para você ter uma noção, digamos que isso aqui seja 1 centímetro. Se eu quiser saber, por exemplo, a distância real desse pontinho aqui para cá, eu preciso saber quanto é que ele corresponde no mapa, tá? Beleza? Então quer dizer que aqui, ó, cada centímetro aqui, tá? Ele vai corresponder aqui na nossa escala, ó. Cadê? Ele vai corresponder na nossa escala aí, ó, 10 quilômetros, tá? Ó. Daqui para cá, ele vai corresponder 10 quilômetros. Então, pega aqui esse 1 centímetro, joga aqui, ó, digamos que daqui para cá deu 1 centímetro, vai ser 10 quilômetros. Isso é só para você ter uma noção e entender como é que funciona essa questão de escala. Eu vou apresentar para vocês já já o conceito de 2 tipos de escala. A escala numérica e a escala gráfica, que é essa que eu estou apresentando para vocês. Essa aqui seria a escala gráfica. Então, veja. A escala gráfica, ela trata da representação desenhada da escala unidade por unidade, tá? Então, por exemplo, ó, quem vai trazer essa informação para a gente aqui vai ser o mapa, tá? Aí vai depender, dependendo das vezes que foi reduzida o espaço, a gente vai ter aí uma mudança de escala, tá? E ele vai sempre dizer, por exemplo, aqui, ó, que a cada 1 centímetro, tá? No espaço, no desenho, vamos ter aí um alcance real de 50 metros. Quem está dizendo isso não sou eu, é a escala, tá? A escala meio que vai dominar o mapa. Ok? Ela vai ditar as regras do mapa, de quanto tanto espaço foi reduzido, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ter a escala gráfica, tá? Existem aí 2 tipos de escala. A escala gráfica, que é essa que eu estou apresentando para vocês, que aparece aqui nesse mapa, tá? Escala gráfica e escala numérica é que a gente vai ver agora, tá? Escala numérica. Então, como o próprio nome sugere, ela é representada por números. Então, por um exemplo de escala numérica, é de 1 para 5 milhões. Então, nesse exemplo, a superfície ela foi dividida 5 milhões de vezes. Ou melhor, trocando miúdos, ela foi diminuída 5 milhões de vezes. Ou seja, em que a cada 1 centímetro na representação corresponde aí a 5 milhões de centímetros, que em quilômetros corresponde a 50, tá? Então, muito utilizado, né, para cálculos matemáticos também. Então veja, aqui nesse mapa do Brasil, ó, mapa número 1, deixa eu enumerar aqui, ó, mapa número 1, tá? Vamos ter aqui, ó, uma escala gráfica, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que a cada centímetro no mapa, imagina isso aqui é 1 centímetro, ele vai corresponder o real aqui a 346 quilômetros. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Quem está dizendo isso aqui, ó, é a minha escala, tá? Então ele colocou uma escala aqui, ó, gráfica, tá? E também colocou uma escala numérica aqui embaixo, ó. 1 para 36 milhões e 600 mil, tá? Então ele botou aí os 2 tipos de escala. Uma escala gráfica
e a escala numérica. E aí, dependendo do que você for trabalhar, da forma do uso, ele pode ter configurações distintas, tá? Então aqui também eu vou ter outro mapa. Veja que esse mapa aqui ele já é um pouco mais reduzido, né? Então a gente vai ter outro tipo de configuração, né? De legenda. Já vou falar quais são os elementos do mapa, tá? Isso aí é importantíssimo vocês saberem, vocês compreenderem, porque isso costuma cair nas provas. Eu quero que vocês gabaritem, tá? A prova de vocês do concurso dos Correios, tá? Então, outra escala aqui, ó. Aí você pode até se questionar, por que essa escala aqui ela tem um valor, né? Que cada centímetro vai corresponder a 300 quilômetros, né? Ou milhas. Aqui já vai ser a cada 1 centímetro vai corresponder a 346 quilômetros. E aqui ele já traz outra escala numérica, né, que vai ser de 1 para 25 milhões. Por que isso? Porque isso vai depender muito da proporcionalidade do terreno, de quantas vezes você vai reduzir. Dependendo da sua redução, aí a gente vai ter um tipo de escala. Isso aí é gerado automaticamente nos programas, né, que para quem trabalha, a galera de geoprocessamento, ou geógrafos mesmo, que trabalha na elaboração de mapa, né, nos programas de ArcGIS, QuantumGIS, automaticamente ele é gerado, tá? Para você ter uma ideia de quantas vezes o espaço ele foi reduzido. Então vimos agora há pouco a escala gráfica, tá? A escala numérica, tá? Isso aqui a gente vai ter uma unidade de medida para fins de cálculo, né? De quantas vezes a gente vai aumentar de transformações, né? Dependendo da forma que a questão aparecer para você, você vai precisar utilizar essa tabelinha aqui, mas eu não vou trabalhar ela nesse momento porque não vem um caso agora. Quando eu for trabalhar questões de convenções, né? E de procurar distância real e distância no mapa, eu retomo novamente para essa questão. Galera, eu vou ficar por aqui porque como eu disse para vocês, né? É uma questão, é um assunto que ele requer um tempo para a gente poder trabalhar e detalhar. Então eu vou começar aqui apresentando aqui o conceito de uma escala para vocês, como está aqui, ó, tá? É a relação matemática entre as dimensões reais do fato a ser cartografado ou mapeado e as medidas da representação a ser criada, tá? Essa escala pode ser de duas formas. Ela pode ser gráfica, que ela tem esse aspecto, né? E a escala numérica, que tem esse outro formato. Tá? Então foi isso que vimos agora. Lembrando também que o que essa célula e o mapa do Brasil têm em comum é a questão de escala. No caso do mapa do Brasil, é quantas vezes um espaço ele foi reduzido, foi diminuído para caber no papel. E aqui nesse caso, na célula, é quantas vezes a célula foi ampliada, né, para ela poder de fato caber de forma cheia no papel e os cientistas da área, biólogos, médicos, enfermeiros, seja lá o que for, poder trabalhar de forma melhor, mais detalhada, mais nítida. Tá? Então foi isso que trabalhamos agora. Na próxima aula eu vou apresentar os conceitos aqui de escala numérica, né? E as fórmulas para vocês trabalharem. Porém, não vou trabalhar os conceitos agora, vou deixar mais para o final, quando eu encerrar essa parte desse conteúdo. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Fui! Não deixa de se inscrever no canal, tá? Curta e compartilha. Valeu!